Ok, então estou gravando aqui. Para vocês saberem, quando eu estou gravando, até mesmo pela questão da imagem, a gente não. Eu deixo o vídeo de vocês não aparece na gravação agora, né? Do jeito que eu estou colocando. É, mas eventualmente, se alguém tiver algum problema de ser gravado, está sendo procurado pela justiça, qualquer coisa, a gente não, só me avisa, né? É uma pessoa pública, não pode aparecer no vídeo, porque depois a gente vai compartilhar o vídeo apenas com os integrantes do curso, né? Mas também pode ser que a gente depois divulgue para outras pessoas também, não abertamente, mas é um curso que tem um formato, né, de online, né, que pode ser disponibilizado para outras pessoas. Então, depois pode me escrever no particular se você tiver algum problema, né, que que seja gravada a sua imagem, tá? Que eventualmente pode aparecer quando a gente pôr a tela com todos os participantes, tá bom? Então, com isso eu estou pedindo a autorização, né, do uso da imagem de vocês. Então, se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem me falar no privado, não tem problema nenhum. Que mais, assim? Então, a gente dá boas-vindas para todos aí no nosso curso de meditação e também de budismo, né? A gente vai ensinar a meditação dentro dessa tradição do budismo, mas a gente não quer converter ninguém ao budismo. Algumas pessoas podem usufruir da prática da meditação e aprofundar a sua própria tradição religiosa, seja cristã, seja da Umbanda, seja qual for, espírita, né, para que ela possa utilizar essa ferramenta, né? Alguns conteúdos vão ser especificamente budistas porque eles falam sobre o funcionamento da mente, então a gente vai trazer isso, tá? Mas a gente vem dessa tradição, eu sou aqui do SEB Sukhavati, aqui em Quatro Barras, né, no Paraná, e a gente é um centro budista e um centro de retiros, né? Então a gente tem essa prática da meditação. E o formato do curso, ele vai ser assim, sempre a gente vai fazer um pouquinho de exercício no início e logo depois do exercício a gente vai fazer uma meditação curta no começo e depois a gente vai aumentando. Porque como a gente está começando, o corpo não aguenta ficar muito tempo sentado no chão, então a gente acaba fazendo logo no começo a prática para não se sentir depois com muita dor no corpo e desconfortável. Então a gente faz o alongamento, que ajuda, faz a meditação e depois nós explicamos mais detalhes. E assim a gente vai fazendo, né, a rotina do nosso curso, tá? Um pouquinho de alongamento, que ele vai ser só em algumas aulas no primeiro mês, né? Então umas 8 aulas eu vou fazer esse roteiro de treinamento para o corpo. Depois a gente faz o silêncio e depois a gente faz explicação. Depois do primeiro mês eu já vou cortar essa parte do alongamento, né? A gente vai ter um vídeo e aí você acompanha esse vídeo quando você precisar, a gente já vai entrar direto na prática, né? Então esse vai ser o nosso detalhe, porque cada vez mais a gente vai ganhando corpo nas instruções e a gente precisa de mais tempo para explicação. Mas a ideia é que você saia fazendo, né, sozinho, né? Então a gente vai fazer um treinamento para que você consiga fazer a prática da meditação sem precisar de alguém te orientando. Você já vai ter uma estrutura interna, um, um resumo do que precisa ser feito durante a prática e 4 tipos de técnica, né, que eu vou abordar agora. Então, eu só vou filmar aqui um pouquinho diferente antes de continuar. Eu queria mostrar para vocês o que eu preciso de vocês para mim depois é, explicar o que a gente vai ser feito. Eu vou precisar olhar um pouco vocês para orientar essa questão do corpo. Então, eu preciso que vocês tenham um lugar que eu possa ver vocês, assim, ó, do jeito que eu coloquei aqui. Eu estou a mais ou menos uns 2 metros da minha câmera, né?
Tá todo mundo me enxergando? Alguém aperta aí a barra de espaço e me disse sim ou se não. Eu não estou vendo vocês, mesmo que você ponha o joinha, eu não tô Eu estou vendo. enxergando. Estamos Oi, tá enxergando bem. Beleza, Sim! obrigado. Tá jóia. Então, olha, aqui eu estou vendo vocês estão vendo meus pés, né? Então aí a gente vai fazer uma série de exercícios, né? Tornozelo, né? Trazer a perna, tal, fazer torção, né? A gente vai fazer uma coisa assim, vai fazer a posição de sucasana, é uma série que eu vou explicar. E as primeiras vezes eu vou explicar e depois eu vou falando, eu quero ver vocês fazendo, né? Então eu preciso que vocês tenham espaço, né? E a almofadinha de meditação, essa aqui é um desafio que a gente chama, às vezes pode ser alguma outra coisa que a gente vai usar, né, para encaixar. Então eu vou explicar mais depois sobre essa questão assim. Então a gente senta e as nossas pernas ficam só cruzadas, né? Então eu trago, tirar a meia aqui para vocês enxergarem. Eu trago um pé para perto, né? Isso, e depois eu aproximo o outro. Eu não coloco uma perna em cima da outra, sabe? Eu sempre só aproximo e depois trago a outra. Assim a pressão fica mais distribuída. E aí eu encaixo a almofada, essa é uma posição. Ou, né, eu posso, quem tem problema de quadril, o joelho não desce, o joelho fica alto. O que a pessoa pode fazer? Eu trouxe uma outra almofada mais alta. Aí você improvisa uma almofada mais alta. Esse aqui é do yoga, né? O bolster. Aí eu sento numa coisa mais alta e a mesma coisa. Trago um pé para perto, para outro, meu joelho baixa. Aí isso fica mais tranquilo. Tá certo? Tem uma outra que é um banquinho que existe, né? Que a pessoa pode usar, por exemplo, esse daqui e sentar assim, que isso também ajuda. Essa é uma terceira posição. E por último, especialmente para a Vera, né, que já me falou, e para quem mais tiver muita dor no corpo, também você pode começar sentado no chão e depois, se precisar, você vai usar uma cadeira. A cadeira é uma opção, mas tem um detalhe. Aqui vocês não estão vendo a minha cabeça, né? Está cortada aí pelo vídeo, mas eu estou com a cabeça erguida, né? Como na posição sentada no chão. O que é importante? Eu apoio os isquios, os ossinhos do bumbum. Veja, o meu calcanhar aqui, ó, ele está bem na linha do joelho. Eu não ponho o pé para trás assim, sabe? Porque isso aumenta a lordose na coluna. E aí a coluna fica doendo depois. Aqui, ó, o calcanhar e os pés estão paralelos entre si, não precisa juntar, mas o mais importante, o meu calcanhar e o meu joelho estão alinhados, né? E veja, essa posição da perna faz com que o peso da minha perna esteja tudo na coxa, não vai para a coluna. As mãos sobre os joelhos. Então, essa posição sentada, eu não estou encostado lá na cadeira, assim, torto, sabe? Eu tenho que deixar a coluna reta para o fluxo da energia poder fluir. Então, essa é a posição da cadeira. Ah, outra coisa, Vera, se a sua perna ficar balançando, né? O quadril na altura do joelho, né? Se for muito baixa a cadeira, eu vou afundar, né? Se for muito macia, eu vou afundar. O quadril não pode ficar para baixo do joelho. O meu quadril está aqui, tá vendo? E o meu joelho está aqui. Então, ele tem um pouquinho de desnível. Essa é a posição ideal aqui, tá bom? Então, tem que cuidar dessa altura da cadeira, né? Ou o banquinho que você usar. Muito bem. Então, no próximo encontro, eu vou pedir para vocês terem essa distância e terem um chão aí à frente de vocês, um espacinho para vocês poderem fazer isso.
Vocês acham que é possível isso para vocês? Tem alguém que tem alguma dificuldade em relação a isso? Eu vou abrir aqui a tela. Boa noite, Kátia. Agora que eu estou vendo aqui, a Kátia está. Isso. Deixa eu ver se eu ver todas as pessoas aqui. A Ellen Maio me apareceu. Isso, Andréia. Tudo bem? Ó, o Thiago já está com espaço aí, né? Thiago já está com espaço. Daniela vai conseguir um espacinho? Tá bom. Ciro e Cláudia conseguem um espacinho? Não? Tá bom. Eu passo a lição para vocês depois. Ah, a Dani e o É, Léo. Então, é oi? mais porque a gente não tem espaço aqui, porque senão a gente vai ter que sentar no chão gelado aqui. Mas aí a gente pode fazer no tapete lá do quarto. Tá bom. Eu tenho uns colchonetinhos de yoga, posso emprestar para vocês. É que Tá bom. são meus vizinhos, eles moram aqui. Um dia vocês podem vir aqui em casa praticar junto também, tá bom? Aí, Lírio, tem um espaço aí no chão? A Tatiana e o Bruno já têm, tô vendo. Isaura, tu consegue? É que eu vou sair daqui a pouco, né? Hoje eu Ah, não, tá, não consigo ficar, lembra? tá bom, Daí eu não vou. Na quinta-feira eu prometo. tá bom. Ellen já tá no chão, Kátia já tá no chão, Márcia consegue? Não tô te ouvindo, Márcia. Abriu o áudio, mas não saiu o som. Andréia consegue? Quando eu tiver melhor da gripe, né? Quem sabe? Então tá bom. Tá bom, queridos. A gente vai seguir assim. Quem mais? Faltou alguém aqui? Alguém? O André e a Vera tá na cadeira. André, consegue um espacinho? Não tô te ouvindo, André. Seu microfone tá fechado. Você pode só dar um joinha se sim ou se não. Viu, Bruno? Tá bom. Fala, Vera. Então, eu vou fazer os exercícios no chão, tá? Daí a meditação na cadeira. Tá perfeito. Ok. Você faz o que der. Beleza. Ok. Só lembrando que eu preciso ir às 7 terças. Tá bom? 7 horas. Aí eu tenho 8 minutos, então, para dar algum avanço aqui nos detalhes. Então tá bom. Então estamos organizando aqui o nosso espaço para que a gente consiga avançar juntos, né, em várias frentes. Nós temos assim uma preocupação que a gente vai sempre andar o corpo, a energia e a mente. São esses três aspectos que a gente tem que trabalhar para que a gente funcione a nossa prática, né? E mais um aspecto que é um aspecto meio sutil, né? Mas é a paisagem sutil da mente que está sempre presente. Então a gente sempre posiciona isso, a gente sempre está usando esses quatro aspectos, mas aqui a gente vai clarear o que a gente está fazendo com esses quatro aspectos. Essa é a nossa busca, assim, né? E o que eu queria contar hoje para vocês, né, primeiro assim, né, essa coragem de vocês, né, essa determinação de virem treinar a meditação e aquela propaganda que eu faço sobre esse é o maior presente que você pode se dar nessa vida, não é marketing. É realmente algo que eu considero do fundo do meu coração. Então, eu dedico a minha energia, a minha vida, a minha missão é difundir a meditação, seja das várias formas, né? Então, a gente ontem estava na Secretaria de Educação, tem um projeto Medita Criança, que leva a meditação para as crianças nas escolas públicas aqui de Quatro Barras. A gente tem um projeto na comunidade terapêutica, aqui também próximo de Quatro Barras, tem os retiros aqui e tem esse curso, né, também, que é uma forma de a gente
ajudar os praticantes a darem os primeiros passos, os segundos, os terceiros e rumo à iluminação nessa vida, né? Essa é a proposta, tá? Mas, assim, basicamente o treino é da mente. Meditação é treinar a mente. Mas a gente precisa que o corpo não atrapalhe. Então a gente vai lidar um pouco com o corpo. Para o corpo não atrapalhar e para que as nossas pretensões da mente, né, a gente, eu vou atingir a iluminação, mas aí começa a doer o joelho, doer as costas, aí a pessoa se incomoda e ela desiste de fazer a prática de meditação, que é uma coisa maravilhosa, porque o corpo dela atrapalha. Aí eu, mas vai demorar mais uma vida, talvez 2 vidas, sei lá quantas vidas para voltar, né? Então eu já vou dizendo assim, não deixe de praticar por causa do corpo. Você tem que lembrar que o treino é da mente, mas a gente faz algumas coisas. Então eu tenho essa habilidade de lidar com o corpo, porque trabalho, né, com a yoga. Minha esposa é professora de yoga também, ela é de Kayuti Yoga. A gente é um ótimo método para restaurar o corpo, né, a saúde. E eu trabalho dei muitos anos de aula de alongamento, de tai chi, estou dando aula de yoga. Então a gente tem alguns recursos para ajudar as pessoas a usar melhor o seu corpo na meditação. A gente não vai treinar fisicamente aqui, não vai dar aula de física, mas a gente quer que a pessoa não se atrapalhe com o corpo na hora da prática. Então, isso é muito importante, tá? Então, tem uma atenção sobre isso, porque é um obstáculo, é o primeiro obstáculo que a pessoa acaba tendo, né, quando ela vai fazer a meditação. Ou seja, eu tenho grandes ideias, grandes disposições sobre a meditação, porém, dói o corpo. Eu não consigo pensar mais nada além do meu corpo. Então, esse obstáculo a gente vai superar, né? Com um jeitinho assim de não precisa forçar, mas precisa ter um pouquinho de habilidade. Tá? Então, esse é um obstáculo que a gente quer remover. E aí eu vou te dizer que tem outros obstáculos muito piores, né? Muito mais sutis, né? Muito mais difíceis de serem removidos e que requerem mais treinamento, mais atenção, né? Então, sobre eles a gente vai lidar o curso todo, né? Mas eu queria hoje lembrar vocês de 4 formas de a gente lidar com a nossa mente, 4 ações da mente, que a gente está acostumado geralmente com uma dessas ações, que é o pensar, né? O pensar é assim, é resolver. O resolver significa assim, tem uma coisa fora, eu não estou pensando, eu não estou olhando nada além de mover coisas externas, lidar com coisas externas. Então, surgem situações, surgem pessoas, surgem acontecimentos, e aí eu tenho uma estrutura interna que eu não estou nem olhando para ela, eu simplesmente estou reagindo através dela e nem me dou conta. Então, eu já tenho formas de resolver as coisas meio que automatizadas. E eu estou usando esses recursos que eu tenho. Não estamos dizendo se é bom ou se é ruim, mas eles, em geral, nos levam, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela tem uma forma de lidar que é repetitiva, né? E ela sabe ser ansiosa e a cada vez ela se especializa a ser ansiosa. É como se ela tivesse um curso de ansiedade, né? A vida dela é o curso que ela está reforçando e reforçando a ansiedade. Como assim? Ou seja, às vezes eu quero que as coisas deem certo. Pronto, eu já estipulei, eu comecei a ficar ansioso. E aí, não deram certo como eu imaginei. Que impressionante. Não, mas é porque alguma coisa externa, vocês vejam, é isso que é o lidar com o externo. Alguma coisa externa não deu certo. Eu vou fazer mais um controle aqui para manejar essa variável. Você vai ver, agora vai dar certo. O problema é quando dá certo, né? Aí a pessoa fica orgulhosa. Ah, tá vendo? Eu consigo controlar todas as circunstâncias. Só que não. Até pode dar alguma vez certa, mas aí aparecem outras variáveis. Aí a pessoa, agora
eu não pensei nisso, mas agora eu vou manejar essas outras variáveis e agora vai. E eu vou manejando, eu vou criando mais e mais controles e vou ficando cada vez mais ansioso, né? Preocupado, porque não, sempre aparece alguma coisa que eu não estava esperando, não pode. Eu preciso prever tudo que possa acontecer. Aí daqui a pouco a pessoa já está tomando remédio, né, para ansiedade, porque ela não consegue dormir e essas coisas assim. Então, esse é o curso da ansiedade. E ela sempre está lidando como se fossem coisas externas. E ela não percebe que ela está usando uma estrutura interna. Então, essa é a forma também para raiva, né? Também essa forma para competição. A gente usa essa estrutura e não percebe. E a gente começa a resolver as coisas externamente a partir de uma estrutura da mente. A gente é responsivo, a gente usa aquilo. E está tudo bem, a gente está funcionando, algumas coisas funcionam, a gente faz planejamentos e tudo, mas de vez em quando não dá certo e a gente sofre, né? E às vezes começa a dar muito errado, né? E a gente sofre muito também, né? E aí, de repente, a pessoa vem fazer um curso de meditação, que bom, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Então aí a gente vai começar a ver outras possibilidades de lidar com a mente, que não só isso, de lidar com situações que são objetivas externas. E aí começa a noção, não, eu tenho que ser mais disciplinado, né? Então a disciplina é uma coisa assim, eu tenho que seguir um comportamento, né? Então a disciplina é uma forma também que a gente usa, é comum assim. Por exemplo, eu quero fazer um regime e eu não vou comer tais e tais alimentos. Combinado? Ah, mas hoje eu fui no buffet e tinha aquele meu prato predileto. Ah, hoje aí surgiu, brotou uma energia em mim. Eu acho que eu não vou me violentar com esse regime. Isso está sendo muito agressivo para mim. Eu acho que eu mereço comer essa lasanha de berinjela maravilhosa, né? Eu acho que eu não posso. Isso tá me fazendo mal. Então a pessoa quebra a disciplina. Ou não, não, eu fiz um voto, eu vou seguir, não vou comer, não vou comer. Então, a disciplina, ela é positiva, porque aí a pessoa vai conseguir fazer o regime efetivamente, vai ter um resultado externo, porém, ela tem uma estrutura interna que fica ameaçando ela, fica atentando ela, né, tentando ela a quebrar. Então, aquilo volta e volta e volta. Se ela continua muito tempo nessa roda da disciplina, o que que acontece? Ela pode ser muito firme, muito rígida, e ela começa a extravasar essa rigidez e olha para o lado e fala assim: essas pessoas são muito fracas, elas não têm disciplina. Então ela começa a usar o referencial da disciplina como a melhor coisa, que afinal ela é muito boa nisso, né? Então ela pode ficar rígida com ela e com os outros. Então tem uma contraindicação. Mas também sem disciplina a pessoa não avança. Mesmo para a meditação a gente precisa de um pouquinho de disciplina. Então, disciplina é uma outra forma de operar a mente, né? E aí, nós temos uma outra, terceira forma, que é maravilhosa, e sobre ela é que nós vamos trabalhar, especialmente esse curso. O objetivo central da meditação é que a gente consiga atingir esse curso em especial, né? O que eu quero efetivamente para vocês é ajudar vocês a perceber as estruturas internas através de uma série de práticas. Então, a terceira forma de ação de mente, né? Por isso eu estou explicando as outras duas e tem uma quarta, mas o ponto principal nosso é essa terceira ação que é uma outra paisagem, né, sutil da mente. Então a gente pode mudar a paisagem sutil da mente. Mas o que é isso, né? O que é essa paisagem sutil da mente? É um campo, né, bonito? É um rio? Não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com o lugar físico, né, de onde você está vendo paisagem. Não, não é isso. É o lugar da onde você está operando a sua mente e você às vezes não se dá conta.
é sobre essa estrutura, por exemplo, se eu uso uma estrutura para disciplina, se eu uso uma estrutura para ansiedade, se eu uso uma estrutura para raiva, né? Qual estrutura eu estou usando? Eu percebo que eu estou usando? Né? Eu vejo isso surgir na minha mente, é sobre isso. Então, esse ponto é essencial. A gente ter uma clareza sobre como que a gente se transfere de uma paisagem para outra. O que a gente já faz, mas a gente não se dá conta. É por isso que nós estamos aqui, para treinar a nossa mente ficar hábil nisso. Então, eu acordo, então tem a ver com o quê? Com uma abertura para o mundo interno. Eu começo a observar a minha própria mente, é um primeiro passo. Então, essa paisagem sutil ela vai precisar de passos preliminares. Então, às vezes a pessoa já tem um pouco de contato com isso, mas como estabilizar? Então, é sobre isso. Então, você pensa, você está feliz da vida, você ganhou um carro, vamos supor, você ganhou um presente novo, alguma coisa que você está, que coisa boa. Aí acontece o que a impermanência sempre faz acontecer, né? Alguma coisa acontece com esse objeto delicado, qual você estava muito feliz por ter ganho, por estar em posse daquilo, utilizando aquilo. Alguém risca o seu carro, ou bate o carro, ou você. Então você sai do reino dos deuses, de uma alegria, coisa para uma. Como assim? Você pode ficar com raiva de quem riscou, você pode ficar completamente chocado, arrasado, triste. Ou seja, você estava num lugar, olhando que, nossa, o mundo é perfeito, e você vai rapidamente para um outro lugar. A sua energia muda especificamente. Não é uma coisa cognitiva. Eu sinto aquilo. E isso que é especial. Então, esse cara aqui, ó, deixa eu pôr o dedo aqui, ó, esse cara que está aqui, ó, essa foto aqui é do Lama Padmasambhava. Ele é muito hábil, porque ele é meu mestre, né? E ele explica isso muito em detalhe, porque não é só uma questão cognitiva, entendi. Não, eu sinto isso. E às vezes eu tenho uma resistência a mudar. Então é complicado. Não, aquela pessoa, eu tenho raiva dela. Não, mas eu sinto raiva dela. Mas então você pode mudar de sua paisagem sutil, não sentir mais raiva dela? Não, poder eu posso, mas eu não quero. Ou pior, né? Eu não consigo. Mesmo que eu quisesse, eu não consigo. Né? Por quê? Porque a pessoa está fixada ali. Ela está completamente. Tem uma estrutura interna que sustenta aquilo. Né? Assim como tem estruturas internas que são sustentadas em nós, que a gente treinou, a gente se especializou nelas. Então, esse é o nosso trabalho, desenraizar isso, tornar isso claro para nós mesmos, essas contradições internas, né, que nós já temos e que, ao desenraizá-las, a gente vai acessar um estado de consciência mais amplo, onde a gente vê que aí a gente caminharia para com a quarta forma de ação de mente. É que tem uma forma que eu começo a ver que, eu tô com raiva, depois eu tô com ansiedade, eu vou passando de uma paisagem para outra sem perceber, mas começo a perceber que tem paisagens, então eu vejo que tem uma mente mais ampla ainda que é capaz de produzir as paisagens. E aí eu estou indo para o liberar. O liberar é porque eu começo a identificar que tem uma mente capaz de produzir paisagens. E eu começo a olhar para esta mente, para esse lugar que produz. E esse lugar é o que a gente vai dizer como o mais próximo, né, dessa nossa verdadeira natureza. Está estável nesse lugar, então a gente não está preso às paisagens possíveis, né? Mas tanto para o bem quanto para o mal, a gente já está fazendo isso, né? Ou seja, para o bem é quando eu olho para uma pessoa e eu vejo que ela, e de repente eu tenho uma antipatia por ela e de repente um gesto dela faz, nossa, essa pessoa, eu estava enganado sobre ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu descobri coisas
Eu nem sabia disso. E, de repente, eu começo a ver ela com outros olhos. Ela faz um gesto que eu falo assim, puxa vida, nunca pensei que essa pessoa fosse capaz, né? Olha, ela, no fim das contas, é uma pessoa boa, né? Então, aí eu mudei o lugar, meu sentimento em relação a ela. Então, é como se eu mudasse de paisagem, né? Aquilo me tocou. Da mesma forma, quando alguém apronta alguma coisa, o que que vai acontecer com a gente? A gente vai, né? Que pessoa terrível, eu achei que era meu amigo. É um traíra. Essa pessoa me enganou. Bem que alguém tinha me falado e eu não dei bola, mas todo o tempo eu já sabia. O que que a pessoa está fazendo quando ela está dizendo isso ou está pensando isso? Ela está ressignificando todo o passado para uma nova paisagem. Ela está revisitando desde o começo, quando ela conheceu ela, e colocando uma nova paisagem e reestruturando agora como é que ela vai olhar. Ela, quando ela olhar de novo para outra pessoa, não tem nada ali a não ser a mágoa, esse ressentimento, essa coisa que agora é o que está acontecendo a partir de um fato, a partir de alguma coisa que efetivamente aconteceu, ou às vezes até que só a gente se sentiu desprezado por alguém, por exemplo, né? Já é o suficiente, às vezes, para esse ressignificar de toda a experiência, sabe? Então, é sobre isso, né? Então, a prática, essas 4 ações de mente. Depois vou mandar um pequeno resumo sobre isso para vocês, né? Mas, lembrando, né? Pensar é a primeira forma, que é o que a gente já faz. A gente está sempre olhando para o externo, né? E tentando mudar, né, para o que a gente reformatando o externo. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, elas teimam em não mudar, não sei por quê, porque se elas fizessem o que a gente imagina que elas deveriam fazer, o mundo estaria bem melhor. Mas elas teimam em ser elas mesmas e usar outras paisagens. É impressionante, né? Estou sendo cínico aqui, né? Mas é uma coisa assim que é tipo isso, né? Então a gente não consegue, às vezes, implementar as nossas ideias em respeito a outras pessoas, mas algumas coisas a gente consegue manobrar. É o que a gente faz em geral, né? Na nossa vida humana, a gente está manobrando, né? E as circunstâncias externas, a gente está manobrando as circunstâncias externas para que a gente então seja feliz e que as coisas aconteçam da gente. E a gente tem um pouco de sucesso, no reino humano é assim, a gente tem um pouco de sucesso e também tem pouco de insucessos. E quando a gente tem sucesso, a gente está feliz, e quando tem insucesso, a gente está triste. E assim a gente segue. Mas aí a gente usa disciplina, porque um pouco de disciplina é importante, mas a gente falou que também tem um limite à disciplina, né? Então, a segunda forma de ação é disciplina. Aí tem a mudança de paisagem sutil, que é o que nós queremos, e aí a gente vai ver o que, que nós precisamos para realmente chegar nessa mudança de paisagem. E tem a quarta ação, da qual a gente não vai tratar no curso especificamente, mas a gente vai vislumbrar, que é o liberar, né? A quarta ação da mente. Tá? Então, dito isso, aí eu vamos assim, então tá, mas então para a mudança de paisagem, que é o nosso ponto principal aqui, né? Então, um pouco de disciplina a gente vai querer, ou resolver a gente vai continuar usando, né? Mas e a mudança de paisagem? Então, a gente vai usar qual é a estrutura nossa do curso, né? E por que ela é assim. Ou seja, para você acessar o mundo interno, primeira coisa, a gente tem que ter uma tábua de salvação, ter um ambiente seguro, ter alguma coisa que você fala assim, não, se der algum ruim, eu sei o que me reequilibra, tá certo? Seja na prática, né, seja na vida. Então, a gente vai ensinar então essa prática de equilíbrio da energia, né? A meditação de chama está impura com os 5 lungs, com todos os detalhes, né? E porque é a meditação que melhor nos ajuda a desenvolver o foco, que é o que a gente precisa para ir adiante, não que a gente seja um Ayrton Senna super focado, né? Mas que a gente melhore um pouquinho a nossa capacidade de
ficar numa coisa só. Então, só que o objeto do nosso foco vai ser o equilíbrio da energia. Então, a gente vai, além de desenvolver o foco, a gente vai equilibrar a energia. As duas coisas ao mesmo tempo, na mesma prática. Então, essa vai ser o nosso primeiro trabalho, né, essencialmente. Porque esse trabalho, além de equilibrar a energia, traz um pouco de paz, serenidade. E muitas pessoas entram no curso de meditação querendo apenas isso, um pouco de paz e serenidade, desligar do resto. Beleza. Então, se você veio por isso, você vai conseguir isso através dessa prática. Porém, né, você pode conseguir muito mais coisas com a meditação, né? Então, a segunda prática, que seria pré-requisito para aquela mudança de paisagem, então a gente entender que tem passos preliminares, né? É eu começar a não reagir ao mundo interno. Eu observar e ver que eu tenho uma mente. Eu, quando eu vi isso, eu fiquei bem chocado, na verdade, porque me dei conta, né? Porque, assim, você tem uma mente? Será? Assim, ou a mente te tem? Né? Então, quando a gente começa a fazer um pouquinho de prática, a gente vai se dar conta que a gente não é capaz de dirigir a mente por muito tempo. Ou, às vezes, a gente não é capaz de dirigir por nenhum tempo, né? A gente está meio à deriva. Então, como eu não sou capaz de dirigir a minha mente, o que acontece? Eu não tenho uma mente, a mente me tem. Significa o quê? A gente segue, é muito responsivo, a gente tem impulsos. A gente nem para pensar, a gente simplesmente reage, a gente segue fazendo o que a gente está acostumado a fazer. O que não é nem ruim nem bom, mas assim, produz efeitos nocivos para nós mesmos, né? E sobre isso aqui a gente fala assim, não é controle, né? Não é simplesmente disciplina, mas passa por aí um pouco. Então, o corpo. A gente vai começar a falar assim, ó, o corpo quieto, não se mexe. Ah, não pode se mexer? Eu vou falar que pode. Não, não fixe. Ainda mais no online, né? Que aí o professor não está vendo, não está na sala. Quando a gente está numa sala, todo mundo junto, geralmente isso funciona mais, porque a pessoa, né, tá todo mundo paradinho e a pessoa também fica, né? Mas no online, né? Mas é isso, a proposta é não me mexer um pouco, por um tempo. Será que eu consigo ficar parado por 5 minutos, sem mexer a perna um pouquinho, sem me coçar? Aí a gente fica com essa expectativa de que o corpo vai parar. E ele pode parar, né? É só você não dar bola para ele. Assim mesmo com a mente. O corpo é uma coisa, aí tem a mente, aí você vai ouvir sons. Então a gente vai treinar essa que a gente vai chamar de shamatha pura, que é a prática da plena atenção, onde eu treino, então tem instruções precisas sobre como que eu observo e não entro nas bolhas de realidade que surgem. E surgem, né? Então, daqui a pouco eu lembro do filme que eu assisti ontem, daqui a pouco eu estou lembrando das cenas e eu estou lá assistindo o filme de novo. Já aconteceu com vocês? Ou estou planejando, ó, quando acabar o curso, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, está demorando muito, acho que eu vou fechar a câmera. Ou já fecharam, hein, que eu não estou vendo. Então, a mente um pouco você me ouve e um pouco você está com um blá, blá, blá interno. Então, é assim, a gente está seguindo esse fluxo, e aí nessa prática da meditação a gente não vai seguir o fluxo, e a gente começa a observar a mente. Isso é super importante. Isso é, assim, o primeiro portal da prática, porque aí você se dá conta, eu tenho uma mente, olha como está a minha mente. Ainda que dê tudo errado, você fala assim, cara, eu estou conseguindo observar a mente. Eu estou vendo, eu estou meio agitado, ou eu estou meio sonolento, ou nossa, quanta coisa vem na cabeça. E por que que essas coisas ficam voltando, pensamento recorrente? Aí eu começo a me dar conta. E eu começo a falar assim, não, eu não preciso não preciso ficar seguindo esse fluxo, eu posso deixar passar, deixar passar. E aí eu vou acessando um estado de maior estabilidade que da prática anterior. Mas eu vou criando um registro de um observador.
Aí eu começo a ver conteúdos internos. Eu começo a poder lidar com conteúdos internos que estavam como que automatizados, eu não estava me dando conta deles. Ou seja, quando alguém me fala alguma coisa, né, desafia a minha masculinidade, né, eu posso perceber, nossa, como eu fico bravo antes de jogar alguma cadeira. Então a pessoa começa a observar, né? A gente precisa dar curso, eu preciso fazer um curso especificamente para os políticos, como, como manter a calma, né? Então a gente tem que olhar essas situações e ver que, claro, tem uma provocação externa, mas o ponto não é só a provocação externa, como é que eu fico por dentro? Tem gente que tira de letra, não se sente provocado, não se sente, né, que aquela pessoa pode efetivamente mudar. E tem gente que se altera muito com pouca coisa. Nossa, por que você está tão nervoso? Né? Então aí é que a gente fica mais nervoso. É ótimo os praticantes de meditação também. Aí quando você começa a praticar a meditação, aí na sua casa você vai falar, eu estou praticando meditação. E aí daqui a pouco você vai ficar bravo com alguma coisa, aí a pessoa fala assim, essa meditação não está funcionando não, hein? Aí você fica mais bravo ainda. Então, e esse tipo de coisa, a gente começa a observar, olha como eu tô. Em vez de eu ficar só olhando, olha o que ele está fazendo, olha a culpa dele, a culpa disso, daquilo outro, que é o externo, que é o resolver que a gente sempre faz lá, a primeira ação da mente, né? Ou a disciplina, não, eu não posso ficar bravo, eu não posso ficar bravo, eu não posso ficar bravo, agora deu, eu estourei. Não é sobre isso, eu estou falando assim, não, agora eu começo, olha como eu fico, eu preciso investigar isso. Aí os ensinamentos budistas são muito importantes. Então é isso. Aí a gente começa a ter conteúdo e trazer para a meditação analítica, que no caso vai ser as quatro nobres verdades, esse eixo, né, do nosso curso, as quatro nobres verdades, para que a gente possa analisar o que está acontecendo e ter um pouquinho mais de clareza desse processo interno que está acontecendo. E isso vai, assim, ser fundamental para que a gente fale assim, nossa, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer outras coisas. E aí a gente vai observar quais são as outras possibilidades. Como é que eu posso fazer diferente? Porque não é uma questão de recomendação. Então a gente vai testar, né? Ah, eu deveria ser diferente. Não, faz diferente agora. Vamos fazer junto. Ver o que que acontece. Muda a energia ou não muda? É sobre isso. Aí a gente vai ver, cara, agora, então é muito bonito de ver assim essa parte das transformações que ocorrem nas pessoas. Aí elas começam a operar a partir do mundo interno e ver que as pessoas, as situações, às vezes são armadilhas que desencadeiam processos internos. E aí ela é capaz de desarticular essas armadilhas antes que elas estourem. Então, é muito bonito, assim, esse processo, né? Não é tão rápido assim, tomando um comprimido, né? Eu me lembro de uma aluna, dava aula no Gandiva, né? A Dani trabalhava no Gandiva também. Aí uma aluna, uma vez, estava lá na recepção, o Gandiva é um lugar bonito, maravilhoso, assim. Aí ela chegou assim, mas é 3 meses? Demora tudo isso? Daí eu falei assim, olha, por outro lado, tinha um outro praticante que tá morando aqui agora, né? E ele falou assim: pá, o Bruno fica me enganando. Aí termina um curso, começa a parte 2, depois tem a parte 3. Aquilo não tem fim, né? Ou seja, a gente sempre pode aprofundar mais e mais e mais, né? É uma benção aí que tem os ensinamentos do Lama Santen também para aprofundar mais e mais. Mas esse tema é uma linguagem básica e bem articulada, né, bem compacta dos primeiros passos para você depois fazer sobrevoos mais profundos, né, nas práticas de meditação. Ou seja, tem que olhar para esses primeiros passos para você dominar, especialmente essas 4 ações de mente, né? Especialmente a mudança de paisagem e o liberar. Para você fazer o liberar, às vezes a pessoa, eu vou liberar, mas a pessoa não entendeu o que é liberar.
Ela simplesmente, né, falo porque tem pessoas aqui que já estão acostumadas, que às vezes a pessoa tá, eu liberei aquilo, liberei, deixei para lá, eu transcendi. Será? Eu ponho uma duvidazinha assim, como é que mudou a energia mesmo? Né? Tipo, tem aquela história assim, eu perdoo, mas não esqueço. A pessoa perdoa, mas não esquece. Como é que é assim? Eu perdoo, mas não esqueço. A pessoa fez aquilo. Está na paisagem. A pessoa não. Aí uma vez eu pedi para o Lama Santa em fazer uma palestra sobre sabedoria do perdão. Perdoa, mas não esqueço. Eu falei assim, Lama, por favor, nos brinde com uma. Ele, não, vou falar. Sabedoria do perdão. Ele passou a palestra inteira falando sobre sabedoria. Sobre o reconhecimento da sabedoria, né? Ou seja, ele falou o tempo todo de como que a gente transcende a identidade, como a gente acessa a sabedoria última, né? E aí ele falou assim, bom, se vocês entenderam isso, a pessoa quando faz não tem aquele que recebe e aquele que fez, então você transcendeu a identidade, então não tem o que ser perdoado, porque se tiver algo a ser perdoado, já não tem sabedoria, né? Então aí isso é complicado, né? Aí a gente olha para os nossos causos internos e a gente fala assim, não, mas desculpa aí, para mim isso aí é difícil, não dá. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu vou te explicar. Então aí eu vou te dar razão. Aí eu falo assim, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai olhar esses causos e a gente vai olhar e como que a gente começa a lidar com outras possíveis paisagens sem antes da liberação, né? A gente não é iluminado, né? Mas estamos caminhando, né? De preferência nessa vida, a gente se libera, mas a gente tem um trabalho ainda, um trabalho sobre como purificar essa noção de identidade e ir ampliando a visão. Então é sobre isso que nós vamos tratar. Mas nós precisamos do pré-requisito. Primeiro a gente precisa ter uma tábua de salvação, a gente saber como é que fica calmo, com a energia equilibrada. Toda vez que eu precisar, porque a minha energia está meio perturbada, eu pum, vou para a minha prática da chama tempura com os 5 lungs, equilibro minha energia. Agora eu quero ultrapassar esses meus condicionamentos. Eu comecei a olhar e não responder, olhar e não responder. Estou plenamente atento à minha mente e a minha mente começa então a ter um registro do mundo interno. E aí eu vou para a meditação analítica, porque aí eu já tenho um conteúdo, eu consigo observar a minha mente, então eu não vou ser mais arrastado pelos meus pensamentos. Eu tenho uma capacidade de olhar como quem olha de fora. Então eu já estou olhando eu tenho um observador interno. Eu já tenho a paisagem sutil da mente do praticante. Eu começo a investigar. Nossa, por que eu estou assim? Deixa eu investigar isso melhor. Não é uma recomendação, você isso, você aquilo. Não, peraí. Por que eu estou tão raivoso? Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou ansioso? Começa a investigar, né? Qual a origem disso? Né? Então, em vez de eu só culpar o externo e tentar mudar o externo, eu começo a olhar para dentro. Né? Então, esse é um processo de autoconhecimento profundo que a meditação pode te ajudar. Ela é uma ferramenta, né? Tá bem, queridos? Então, eu teria mais uma coisinha para falar, que seria a seguinte: é sobre a motivação, né, de a gente fazer um curso de treinar a mente. Né? Então, ou seja, quanto tempo você já dedicou para que coisas? Eu escutei na rádio hoje, né? Eles estavam falando sobre fizeram uma pesquisa, quanto tempo cada pessoa gasta com lazer, quanto tempo a pessoa gasta com ir no shopping, né? Quanto tempo a pessoa gasta para fazer comida, quanto tempo a pessoa gasta, no caso a pesquisa era quanto tempo ela se preocupa com as finanças, né? Aí tinha lá 2% da idade adulta, dos 18 aos 40, a pessoa gasta 2% do tempo dela preocupada com as finanças. Por isso que nós somos tão ruins em finanças. A pessoa, não, eu não quero pensar sobre isso, eu só vou fazendo as coisas. Aí eu fico pensando, quanto tempo da sua vida você gastou para treinar sua mente? Essa é uma pergunta. Quanto tempo? E será que é necessário?
basicamente as finanças, quando a gente não pensa sobre isso, aquilo dá ruim, né? A não ser que a gente seja rico, né? Que aí a gente não precisa se preocupar, mas mesmo assim, às vezes dá uns ruins, né? Então, pense, e aí? Se a gente não pensa, não dedicar ao treinamento da mente, né? Qual a utilidade do treinamento da mente? Por exemplo, se você treinar a sua mente, isso vai servir para você, para as relações humanas, se a sua mente for tiver mais estável, feliz, serena, focada, você vai ouvir as pessoas, você vai sentir melhor elas, você vai viver melhor, né? No seu trabalho, você vai trabalhar melhor, você vai ter mais foco, né? Você vai melhorar suas relações, seu bem-estar. E, e aí, quanto tempo eu invisto nisso, né? Eu acho que não está nem naquela pesquisa, não está. Eu vou reclamar, porque é traço, né? Quanto tempo a pessoa usa da sua vida para meditar? Então, como é que é um 10 mil horas que a gente tem que ter para ser bom em alguma coisa, né? Para se aprofundar? Então, aí vocês vão vendo aí, depois faz a conta, 10 mil horas para você ser bom em meditação. Não, vamos começar, né? Se você fizer 2 horas por dia, quer dizer, 2 horas por semana, vai demorar um tempo para chegar nas 10 mil horas, né? Será que vai dar nessa vida? Então, a ideia é que você possa introduzir um pouquinho de prática durante o seu dia a dia. Mas se você vai fazer isso, não é porque você é obrigado, é porque realmente você reconhecer que aquilo é algo fundamental para a sua vida, para você mudar suas emoções, para você transcender essas emoções perturbadoras. Então, é um investimento do seu tempo, né? E a gente está fazendo muita coisa, mas a gente já fez um curso de línguas que talvez a gente não tenha usado, não está usando mais. Tem uma professora aqui, é muito útil. Eu preciso falar inglês, eu preciso aprender mais meu inglês. Mas se eu estou no Brasil, eu não estou usando agora, mas posso usar para assistir filme, muitas coisas. Mas se eu não treinar aquilo acabo perdendo, né? Se eu treinar outras línguas, se eu treinar um curso de computação, então a gente fez universidade, aí a gente não trabalha mais com aquilo, a gente, ok, aquilo alguma coisa ficou, mas efetivamente a gente não usa o tempo todo aquilo, né? Usa um tempo. E a gente faz um segundo curso, né? Aí as pessoas se aposentaram, e agora? E aí, aquilo não é mais útil? Ah, de alguma forma é útil, mas. E agora se abre a oportunidade assim, a meditação. Se você tiver uma mente, sempre vai ser importante você saber treiná-la e aperfeiçoar cada vez mais ela. Aliás, no budismo se diz que a gente tem outra vida, né? Então, quer você acredite ou não, né? Você treinando a mente, isso você está levando coisas para outra vida. Mas se você não acredita nessa história, você pelo menos melhora a sua vida como um todo aqui durante essa existência. Então, super importante o motivo, né, de você treinar a mente, de você ter claro de que isso muda todas as instâncias da sua vida, né? Então, seus relacionamentos, seu trabalho, essa é a profundidade, porque é como você opera a sua mente, até mesmo quando você está dormindo, vai ser afetado pela prática da meditação, se você tiver um treinamento consistente. Então, vale para as 24 horas, né? Então, basicamente era isso, gente. Eu vou aqui colocar isso. Deixa eu pôr aqui ver galeria. Ai, que bom. Deixa eu ver. Agora eu estou vendo vocês. Muito bem. E aí? Alguém tem alguma pergunta? Essa é a hora. Alguma declaração? Algum pedido que sentia que precisava treinar nesse curso, que tinha uma expectativa? Me digam. Um de cada vez.
Hum. Ellen, puxa aí, Ellen. Me ajude. Não, aproveitando os assuntos do momento, né? Você falou da cadeira, tá em alta. Hum. É, tem muitos incêndios também, né? E aí eu acho que o nosso trabalho aqui é preparar como se fosse o bombeiro, né? Ah, A gente não sabe onde que vai surgir, quando vai surgir, mas a gente tem que estar aqui um pouquinho munido já, né? é, Para quando a situação brotar, a gente saber como lidar, né? é isso. Se diz que é quando é, é tarde para forjar as armas quando a guerra estourou, ou para cavar o poço quando se tem sede, né? É um dito. Então a gente está trabalhando nas causas mesmo, né? Então tudo bem, vocês vão passar por essa crise, né? Se seguirem adiante, que é assim, nossa, acho que agora eu nunca mais vou sentir raiva. Aí só que não, a gente vai seguir sentindo. Porém, nós vamos ter mais ferramentas para lidar com isso, né? E nós vamos ver, olha, eu estou investigando o mundo interno. É bom que ela apareça, né? Nossa, estou ansioso. E eu de novo, mas agora eu tenho outras possibilidades de olhar para esse aspecto de mim mesmo. Eu não tô, não é amortecimento, não é empurrar para baixo do tapete, né? É exatamente trazer, clarear essas situações. Mas aí, dito isso, eu dou um passo atrás, porque às vezes a gente não quer trazer certas questões, não é verdade? A gente quer que essas coisas desapareçam, não quero lembrar dessas coisas. Aliás, eu quero meditar para esquecer delas. Né? Então, é por isso que a gente não começa por elas, a gente começa pela meditação de estabilidade, de calma, de tranquilidade, de ser capaz de se reequilibrar. Me diga, Dani, Daniela Marques. Gostei bastante. E tô louca para descobrir qual que é a minha tábua de salvação. Acho que era bem para isso que eu estava procurando o curso mesmo. Então tá bom. E aí, que mais? Por que que a Lírio decidiu fazer meditação, Lírio? Oi, tudo bem? Eu sempre gostei muito do budismo, sabe? Só que aqui na minha cidade não tem. Eu estudava online, assim, e, tipo, não curso, sabe? Autodidata, assim. Ah, Vendo vídeo no YouTube do Lama Michel, principalmente. sei. Rinpoche, Lama Michel. Então, às vezes eu ia para Curitiba fazer lá no Zazen e tal, e eu amo muito, sabe? E, nossa, eu até queria meu sonho ser, tipo, morar em um monastério quando eu era adolescente, uma coisa assim, sabe? Daí agora eu tenho Aham, 20. E daí eu me afastei um pouco do budismo sem querer, sabe? Foi para outras vertentes, estou estudando espiritualidade tupi-guarani, Kaigang, também celtas, né? Reconstrucionismo celta. E e um pouquinho do nórdico, do paganismo nórdico. Mas, nossa, o budismo pra mim é tipo assim, o que eu mais, sabe, é uma sensação muito vital, sabe? Que eu tô muito feliz de estar tendo essa oportunidade, sabe? Eu nunca tive esse contato, assim, online, de poder ter aula de meditação e, nossa, tô precisando muito, minha cabeça tá muito agitada esses anos. Eu aham. perdi a prática de meditação, assim. Eu gosto dessa pegada bem do budismo, da meditação, é o que eu mais gosto. Estou muito radiante de ter ouvido a aula hoje. 47 é de onde? Aqui é Rio Negro, é Rio Negro. divisa com Santa Catarina, então Ah, por isso que fica com 47. tá. É bem na divisa. Legal. O que mais? E o Tiago? Me conte, Tiago, por que que tu veio?
Então, eu conheci um centro de estudo aqui em Maringá, fui Ah, frequentar, gostei da prática. Aí no grupo já postaram esse curso, né? Já aproveitei e já embarquei nesse curso também, já, para me aprofundar. legal, legal. Com quem que você está fazendo prática aí, lá em Maringá? Concreto, Concreto? Ah, diga que eu mandei um abraço para ele. tá joia. Legal. É isso aí. Muito bem. Quem mais aí? E você, André? Tá. Abre esse microfone, André. Tem que abrir aí, ó. Não tá. Você tem que apertar no botão aí no celular aí, tem um microfoninho aí, tá? Tem um tracinho no microfone vermelho, você aperta nele, que aí ele abre o microfone. Viu? Aí, muito bem. Agora pode Abriu? falar. Estamos te ouvindo. Bom, o Bruno, eu estudo ou estudei diversos assuntos, muito novo ainda, comecei muito novo, a me interessar por questões ligadas à existência humana, propósito da existência humana. Isso despertou em mim, jovem ainda. Estava no colégio militar quando isso já estava acontecendo dentro de mim. Aham, E isso gerou um conflito muito grande dentro de mim, porque a carreira militar você é preparado para matar. É um aham, inimigo, você tem sempre um inimigo. E aquilo mexia muito dentro da minha cabeça, você entendeu? Fui treinado para isso há alguns anos. Mas eu acabei abandonando a carreira militar e fui fazer engenharia e daí fui seguir minha vida. E esse conflito ele foi interessante porque ele acabou, eu acabei buscando uma resposta para, querendo encontrar uma resposta para o propósito da existência humana. Eu acho que essa é uma questão básica e fundamental. Nós não sabemos exatamente por que nós estamos aqui e como fomos colocados nesse mundo. Talvez quem saiba isso seja o Lama Satsante, né? Lama Eu não sei o Santen. nome dele. Lama Santo. Santen. Isso. Com certeza, e ele já tem respostas avançadas para isso. Bom, eu vou encurtar a história, senão isso vai muito. Ó, eu já escrevi livros sobre isso, eu tenho livros escritos, Aham. não Vamos, publicados. vamos resumir, Entendeu? então. Vamos encurtar. Então, uma busca muito grande. Passei por várias escolas de pensamento. Tá bom. Fiquei 12 anos no misticismo judaico, Tá. sendo orientado por um rabino cabalista, Ok. um dos mais renomados da atualidade, Tá bom. conhecido a nível mundial. Me aprofundei nisso, mas o dualismo, luz e trevas, era muito forte. Ah, E eu estava conversando com a Vera esses dias para trás, quando Israel lançou um míssil sobre a Palestina para matar o líder do Hamas. E matou só naquele dia 70 pessoas. Isso causou em mim um impacto muito grande a respeito do judaísmo, dos judeus, que eu respeito muito. E a partir daí também, não foi só isso, esse estudo de 12 anos que eu fiz, eu vou colocar para você aqui o que eu penso. Eu sou muito de colocar a minha verdade, o que eu penso. Eu descobri que nem os rabinos cabalistas sabem quem é Deus. aham. Eles dizem que Deus é Ein Sof, que significa sem limites, infinito. Que esse Deus, que eles acreditam existir, ele se encontra no mundo imanifestado. E nós estamos no universo físico e na parte também espiritual do universo, não é só o universo físico, né? O universo é além disso. E a partir daí, isso desconstruiu uma coisa dentro de mim. Eu ficava muito ficcionado em saber quem que era Deus. Eu queria saber quem que era Deus. E eu descobri que nem eles sabem. Entendeu? Aí isso rompeu, eu rompi um paradigma dentro de mim, um padrão de pensamento. Eu já gostava do budismo, já estudava alguma coisa sobre o budismo, e isso me fez
mudar um pouquinho esse fato aí de Israel recente, mudar a minha vertente. Eu falei agora, eu vou para o budismo, porque guerras, eu estudei escola militar, eu sei muito bem o que é isso, guerra, ó, sai daqui, ó, da Começa mente pela dos mente. homens. É verdade. Então, toda a problemática humana, seja ela de que ordem for, começa aqui. E eu sei que o budismo, ele vai fundo nessa questão. Então, eu agora estou amadurecido, mais pronto para aceitar certas ideias, certos princípios do budismo, que até então eu ainda tinha certas reservas, entendeu, dentro de mim. Então, agora eu abri mais o meu leque. Foi isso que aconteceu comigo em síntese. Tá bem, querido. E é a mente é tudo. Tá O certo. que é a mente? Você que vai dizer, eu não sei. Olha, É você que vai falar. você vai ter que ter paciência, porque a gente é que nem cebola aqui, a gente vai por camadas, tá? Então, o ponto principal dessa compreensão, né, da realidade última, ela não está no escopo desse curso, mas esse curso é o que te dá embasamento, bagagem, para que você entenda melhor quando o Lama falar sobre isso, ou quando você fizer um curso sobre Prajna, sobre, né, os 12 elos da originação dependente, que aí a gente vai abordar, né, essas, essa temática, assim. Então, é um processo lento que o que eu estava explicando para vocês, as 4 ações da mente, te dão uma visão, né, um pouquinho do que é possível, né? Ele caiu até, né? Deixou o seu recado e caiu. Mas é bom que ele já apresentou uma visão bem profunda, né? Tá voltando ele. Bem-vindo de volta, André. Você deu uma caída, mas voltou. Estamos vendo você de novo. Eu estava explicando aqui que é importante que você guarde, né, isso muito bem, que toda essa nosso curso vai te dar um embasamento para que você possa depois acessar a compreensão do Prajna Paramita. E eu acho que aí o budismo tem muito boa estrutura de ensinamentos e, e o Lama San tem uma didática maravilhosa de que, eu vou dizendo bem curto e grosso, não é só cognitivo, não é só pensando, precisa dar almofada, precisa sentar e olhar para a própria mente, senão não tem experiência, senão só fica na cabeça tentando decifrar a coisa. Tem que ter uma experiência da prática. Se eu falar para vocês sobre paisagem sutil, pode parecer bonito, mas se a pessoa não sentou, não meditou, não vai funcionar, né? A gente cansa de ver assim, aí a gente chega em casa e a gente, oh, eu quero explicar isso aqui, olha, eu aprendi um negócio maravilhoso para você. A gente fala com o outro fica assim, que essa viagem aí, a pessoa não entende. Por quê? Porque ela não tem a mesma experiência que você. Se você não sentou e não olhou para sua própria mente, não vai funcionar. É assim, é como você, um médico, você leu toda, você pegou e leu, recebeu a receita do remédio, leu toda a bula, entendeu? Todas as indicações, contraindicações, você sabe falar sobre tudo do remédio, mas você não tomou o remédio. Então, não tem efeito, né? Mas eu já estou melhor, eu já estou melhor. Né? A pessoa só está imaginando, né? Mas ela não está melhor, né? Então, esse é o ponto. Então, se a gente souber sobre tudo sobre a teoria da meditação, mas não sentou e não praticou, nós estamos perdendo nosso tempo. Tá bem, queridos? E tenho dito. E quem eu não conversei, eu converso na próxima vez. A Tatiana não vou nem falar, porque ela veio obrigada pelo Bruno, que eu sei. Né? Aí o Leonardo obrigou a Dani, que eu sei também, só que não. Né? Então tem um pessoal que eu já conheço aqui, a Kátia, né? Então, a Vera, aqui são meus vizinhos. Esse povo todo aqui de perto, nós vamos ter que fazer junto em algum momento aí, né? A Kátia,
o Ciro e a Cláudia, a Verinha. A gente vai se reunir aí. Uma hora a gente faz transmissão de casado de alguém aí. Tá bom, queridos? E por hoje nós vamos ficar aqui. Agradeço a atenção de vocês. Lembrem de reservar, então, um espacinho. Alguns eu já tinha pedido, né? Mas eu vi que alguns não tinham. Então, na próxima vez, câmera um pouquinho longe, tem um espaço para a gente fazer o alongamento. Tá bom? Então, a gente vai começar na próxima aula já com o alongamento. Um abraço para vocês, queridos. Até breve. Tchau, tchau, Kátia, tchau, Andréia, tchau, Ellen, tchau, Thiago, Tchau, tchau, todo obrigado, mundo. gente. Tchau, Bruno. Tchau.